Olá pessoal, Adenilson Júnior aqui e hoje, sem música de introdução, trataremos de um assunto bastante triste. Um ano do desastre de Mariana. Antes de começar, queria relembrar com vocês um tópico que eu abordei no nosso último vídeo. Lembram que eu comentei sobre a supervalorização da opinião dos especialistas e como o governo tende a silenciar as vozes dos não especialistas? Ou seja, pessoas como você e eu? Mesmo que isso afete diretamente as pessoas com as vozes silenciadas? Alô, PEC 241. Ok, Dedê, mas como isso se relaciona com o que aconteceu em Mariana? Aguenta um pouco que a gente já chega lá. Antes, vamos ver o que as pesquisas vêm dizendo sobre o desastre. O que seria um desastre? Bem, segundo Zouri e colaboradores, um desastre pode ser definido basicamente como a destruição do modo de vida das pessoas. Nesse sentido, sabemos que as convenções internacionais que tratam dos desastres tendem a retirar a responsabilidade das empresas com jargões do tipo desastre natural, colocando na natureza a responsabilidade pelo acidente, ou desastre técnico, transferindo a responsabilidade nas tecnologias utilizadas no processo, como as causadoras dos desastres. É como se a força da natureza fosse tão poderosa que nenhum homem, com a sua melhor tecnologia, pudesse barrá-la ou controlar possíveis acontecimentos bruscos, ao invés de se pensar que houve, em fato, negligência das empresas. Dessa forma, concluindo o nosso pensamento, essa definição tende a colocar as empresas no papel de vítima, assim como os moradores também são. Conforme vemos na seguinte manchete, a própria Samarco procurou colocar a culpa do desastre em terremotos na época. Mas olha só, acontecimentos como o de Mariana são relativamente comuns no Brasil. E além disso, o de Mariana foi o mais catastrófico em todo o mundo. Não em termos de mortes, mas de extensão e proporção. Assim, gostaria de mostrar para vocês o seguinte mapa do Cadastro Nacional de Barragens de Mineração. De acordo com esse órgão, existem 34 barragens de alto risco. Agora, pasmem, a barragem de Mariana era considerada de baixo risco. Tenso, né? Se uma barragem de baixo risco fez o estrago que fez, nem imaginemos o estrago que uma de alto pode causar. Além disso, os impactos não são apenas pontuais e materiais. Conforme Zouri e colegas apontam, a população, após o desastre, passa por sofrimento social. Quer um exemplo? Depois que a lama correu os rios, foi colocada em discussão a questão se a água estava contaminada por metais pesados, que são extremamente prejudiciais à saúde. Isso gerou uma certa controvérsia, pois alguns pesquisadores apontavam que sim, outros que não. Agora, imagine a preocupação das pessoas que iriam precisar utilizar essa água, ou dos alimentos produzidos na região. É muito estressante. Dessa forma, a espera constitui sentidos de sujeição e crescente frustração, que afligem as vítimas. Sem contar que os moradores não tinham uma noção muito abrangente dos riscos de habitar a área próxima à barragem. Freitas e parceiros entrevistaram diversos moradores afetados pelo desastre. E temos declarações do tipo, abre aspas, sabíamos que havia um risco, mas nada assim. Eles, a Samarco, diziam que a barragem era segura, que não havia perigo. Além disso, muitos sofrem preconceitos, pois são considerados aproveitadores. Ou seja, estão se aproveitando do desastre para ganhar dinheiro em cima da pobre plaquinha do sarcasmo Samarco. Lembrando que os moradores chegaram muito antes da empresa. Bom, agora que já temos uma noção de quão abrangente o impacto desse tipo é, vamos focar na nossa problemática: a supervalorização técnica em detrimento das vozes de outras pessoas. Os relatórios para permissão de implantação da barragem, em resumo, apontavam que, segundo Vanderlei e colegas, das 3 localidades possíveis, o local escolhido era o único que drenava os rejeitos de maneira frontal à comunidade. O local escolhido também era a única opção que causaria efeitos cumulativos em outras barragens e ser potencialmente catastrófico. Além disso, a fiscalização era precária, tanto por parte da Samarco quanto pelo governo, uma vez que nem planos de emergência foram elaborados, fato que se constata com a ausência de uma simples sirene na hora do rompimento, e assim por diante. Com essas informações, podemos ver como é problemático o excesso de autoridade dados aos especialistas e ao próprio governo. E fazendo um link com o último vídeo, link na descrição,
Será que os moradores das cidades afetadas aceitariam, considerando todos os acidentes que aconteceram no Brasil e no mundo, morar em uma localidade de risco? Será que os moradores foram consultados sobre os planos de emergência da Samarco? Acho que não, né? Porque parece que não existia um. Assim, a questão que eu coloco para a gente discutir é: será que criar ferramentas para dar vozes à população, por meio de um sistema de democracia deliberativa, que abordamos no último vídeo, não pode criar ferramentas mais efetivas de combate a esses desastres, uma vez que nesse sistema todos podem defender seus interesses, desde que se apresente argumentos razoáveis. Dessa forma, mesmo as decisões arriscadas são feitas com o consentimento de todos os envolvidos, e não o que temos hoje, uma imposição da vontade de certos grupos em relação aos outros. Será que os moradores, se tivessem discutido a implementação da barragem, não pediriam planos de contingência, de segurança, maiores revisões no projeto, desde que bem informadas? Talvez. Bom, não se esqueça dos links da descrição e de comentar o que acha sobre essas questões. Até a próxima!